Deus abençoe. Pode sentar, por gentileza. Repete assim comigo, por gentileza. Governar é o meu maior objetivo. 2023, o início desse ano tem mostrado para todos nós o quanto é necessário esse governo. A palavra nos mostra que as mãos do Senhor, elas estão estendidas a quem quer, a quem quiser ser abençoado, quem quiser usufruir e desfrutar de toda a promessa que Ele tem. Mas, mesmo tendo Deus, tendo entregue o seu Filho por nós, e dando a nós todos os dias direções, instruções, nos mostrando como devemos fazer, como devemos agir, como devemos nos portar, e mesmo assim, muitas vezes, nós tropeçamos, nós não alcançamos, nós não atingimos os resultados. Você vê que todos nós, quem é pai, mãe, a própria Bíblia fala sobre isso, que nós sendo maus, você sendo mal, porque a Bíblia diz isso, não sou eu. Você sabe dar coisas más para os seus filhos? Você não trabalha e luta. E a expressão mais clássica usada é que muitas vezes se tira da boca para dar para quem? Para os filhos. Isso colocando eu e você como falhos, quanto mais Deus. O quanto Ele quer nos abençoar, o quanto Ele quer nos honrar. Mas a dificuldade de se governar, se autogovernar, ela acaba impedindo muitas pessoas de viverem tudo aquilo que Deus tem para elas. Você vê que, por muito tempo, muitas pessoas, até após ter se despertado, ter acordado, ter se levantado de uma posição de comodismo, de aceitação, se levantaram, se posicionaram, tomaram atitudes e começaram a viver resultados. E a expressão que muitas pessoas usam após é aquela: agora eu entendi. Não é assim? Agora eu aprendi. Então agora eu sei como fazer. E por mais que ela esteja ainda vivendo situações e enfrentamentos, ela já sabe como ela tem que fazer. A Bíblia diz aqui, em Josué 1:8, na versão NAA, diz assim, não cessem de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Olha que palavra. Medite no livro da lei dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. O que mais impede uma pessoa de viver e de fazer tudo aquilo que tem que ser feito? As suas emoções, os seus sentimentos, pessoas que são controladas e não assumiram ainda essa posição de governo. Você já viu uma pessoa que governa, a autoridade que ela tem diante da vida, diante de situações? Você já viu uma autoridade? Um exemplo, vamos lá, você está lá no hospital, tem lá os médicos, tem o bambambam, não tem um médico que é o responsável por aquela equipe?
Está lá todos os outros, chega, olha, então precisa consultar o doutor fulano de tal. Você já parou para analisar? Eu não sei se você já observou, quando ele chega, rapidamente, ele já tem uma resposta, ele já tem uma direção, e ele transmite uma segurança que aqueles outros que estavam lá ainda não tinham. É ou não é assim? Eu estou falando de medicina, mas eu poderia abrir o leque e colocar um advogado, colocar um cozinheiro, colocar qualquer outro nicho, qualquer outra profissão, uma pessoa que tem autoridade no assunto. Quando ela chega, independente da gravidade da situação, ela pode até dizer assim, olha, a situação é grave, mas nós vamos proceder dessa maneira. Você consegue ver naquele momento duas coisas importantes que está totalmente ligada a sentimentos e emoções. Primeiro, a confiança dele que aquilo vai funcionar. Segundo, a esperança que após ele ter concluído aquilo que ele dirigiu, orientou, instruiu, vai proporcionar resultado e não vai frustrar. A confiança é tão grande naquilo. E isso é o que tem faltado em muita gente. Você vê que a Bíblia dá a todos nós, repete assim comigo, a resposta para todas as nossas dúvidas. Ela dá a resposta. Mas vamos lá. Quantas vezes você procurou uma resposta, uma solução para algo, e você foi buscar em outro lugar? Tem alguém aqui que já fez isso? Eu acho que não, né? Aqui ninguém, não tem ninguém aqui, né? Que foi assim, teve, sabe? Mesmo sabendo quem era Deus, mesmo sabendo que tem que apresentar tudo a Deus, e teve uma situação ali, não, é porque eu preciso, não, aquela pessoa lá, não, eu preciso buscar, espera um pouquinho. E Deus? Que quer fazer parte 100% da minha vida, da sua vida, e da vida de todo aquele que está aberto a Ele. Agora, tem alguém que pode dar mais que Deus? Deus é generoso? Deus é misericordioso? E você vê que os sentimentos, as emoções de uma pessoa que não se governa, leva ela a agir errado, a se precipitar, a tomar decisões que ela, naquele momento, não mediu as consequências daquela atitude. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Não consegue, a pessoa não consegue ter o discernimento, o entendimento, que aquela atitude que ela está tendo, aquela decisão que ela tomou, vai trazer para ela, por mais que ela tenha lá na frente, aquela situação, não, mas comigo, repete assim comigo essa palavrinha clássica, comigo vai ser diferente. É tão interessante que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que ele plantar, o que vai acontecer? Mesmo ele tendo o entendimento. Por isso que a Bíblia, quando a gente olha para o livro de Josué, e a postura de Josué, o livro de Josué é um livro de conquistas, de vitória, e essa leitura que ela já está logo no início do livro, instruindo, ensinando, orientando como ele deve fazer, como ele deve proceder, para que ele tenha resultado, para que ele tenha sucesso, para que ele desfrute de tudo aquilo que Deus tem para ele. Deus está dizendo para mim e para você, o tempo todo. E é uma coisa tão interessante que a bispa falava no domingo, para a gente governar sobre os nossos inimigos, não é? Você já parou para analisar? Você já chegou nessa conclusão? Não sei se você já rompeu, já tomou decisões, mas quem são os seus maiores inimigos? Na maioria das vezes, quando você está com a emoção aflorada,
E quando você está se sentindo injustiçado, ou quando algo aconteceu com você, ou uma notícia, ou qualquer situação, qual que é a sua argumentação mediante aquilo? Você aponta um inimigo interno ou um inimigo externo? A primeira coisa você vai apontar em alguém. É um relacionamento, em um casamento. Algo acontece, a primeira coisa, não é porque ela, é porque ele, porque deveria ele ser assim, ela tinha que ser assim, porque ela me conhece. Espera um pouquinho, se ela te conhece, você também não se conhece? Não é assim? Ela te conhece. E você, não se conhece? E é um ponto muito importante. Porque quando se fala de governo, é uma palavra que traz uma confiança muito grande. E dá um empoderamento a nós. E traz a nós uma confiança que muitos não tinham. E é tão interessante que assim, você vem vindo na palavra, você vem buscando unção de governo, você vai isso, você vai aquilo outro, você tem que isso, você tem que aquilo. Quando você entende que não é só aquilo, mas é mais do que aquilo internamente, você começa a ver o porquê você não viveu alguns resultados, o porquê você não alcançou algumas coisas, porque faltou em você o Espírito, faltou em você o poder de Deus, a unção, a graça, para que você pudesse de fato desfrutar daquilo que Deus tem com você. Quando nós vemos aqui, os sentimentos, repete comigo, os sentimentos, eles mentem. Infelizmente, muitos acreditam mais em seus sentimentos do que na palavra de Deus. Alguém já fez isso? Estou sentindo. Eu estou sentindo. Você vê que coisa interessante hoje, o relacionamento, uma vida sentimental é assim, né? Não, eu estou sentindo, eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa, não tem que ser ela. Não, porque eu amo, eu tenho algo muito forte por aquela pessoa. É tão interessante que na Bíblia, quando mostra que o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, eles não se conheciam. Como amar uma pessoa que você não conhece? Tinha propósito. Aquela união tinha propósito, tinha a bênção de Deus, tinha o favor de Deus. E aquilo se tornou algo sólido. E a construção daquele relacionamento não foi com base a emoção, foi com base a propósito, foi com base a direção de Deus. E hoje a quantidade de pessoas que se precipitam e agem errado, de forma imatura, agindo pela emoção, pelos sentimentos, que está mentindo para ela. Sentimentos está mentindo. E ela não está vendo. Por que ela não está vendo? Uma, porque ela não quer ver. Outra, porque ela está vazia daquilo que ela precisa estar cheia, que é de Deus, que é da palavra. E a bispa, ela fala isso, né? E é realidade, é uma realidade. Você vê que o tamanho do vazio, do sentimento, da emoção, do coração de uma pessoa, é o tamanho de Deus. É o tamanho de Deus, é o que está faltando de Deus ali. É o que está faltando. Você vê que as pessoas, os sentimentos são tão assim, intensos em algumas pessoas, que toda hora elas precisam de alguma coisa. Você já viu isso? Toda hora elas precisam de alguma coisa. Eu preciso de um relacionamento, eu preciso ter alguém. Não estou dizendo que você não tenha que buscar pela sua vida sentimental, que você não tenha. Não é isso. Mas tudo tem propósito. Quantas pessoas já entrou em relacionamento e se decepcionou, porque não era aquilo que Deus tinha, não era aquele o propósito. E aquilo não fluiu, aquilo não vingou, aquilo não caminhou da maneira que deveria ter caminhado. E você vê que, quando você olha lá atrás,
E você vai vendo as suas atitudes. E quando algo acontece que não é aquilo, eu já ouvi pessoas usarem essa expressão: eu sou burro. Eu não vou mais cometer esse erro. Eu não vou mais seguir dessa forma, eu não vou mais seguir dessa maneira. Mas a pessoa é tão alienada e controlada pelas emoções, pelos sentimentos, que a primeira oportunidade que surge, está ela envolvida novamente. Ela não consegue. É como se ela tivesse hipnotizada. É como se ela tivesse ali parecendo um boneco, que ela está ali sendo conduzida por aquela situação. Ela não tem controle. Ela não tem controle. Eu ainda conversava com a minha esposa, a gente assistiu um filme, e isso me veio na hora. Nós tínhamos praticamente, acho que 3 a 4 meses de noivado. 3 a 4 meses de noivado, e nós tivemos uma discussão, uma briga, por algo muito sério, tá? Por algo muito sério, viu? Uma besteirinha de nada. Por conta de um saquinho de pipoca dentro de um cinema. Começou a discussão. E aí começou, a gente saiu e começou a falar: não, mas você é assim, não, mas você é assim, você é assim, você é assim. Aí sabe quando você começa a puxar coisa que não tem nada a ver? Aquilo ali poderia ter acabado ali. Não, mas aquele dia, não, mas você também, aquele outro dia, aí você vai trazendo o sentimento daquele dia. Está conseguindo entender? Aí você traz um pouquinho daquele dia para cá, aí traz ela um pouquinho daquele dia para cá, aí vai trazendo, aí o clima vai ficando pesado. Vai ficando pesado. Aí quando nós chegamos em um determinado lugar, ela pegou a aliança, ela tirou a aliança, né? Ela tirou e ela fez assim, ó. Jogou. E ainda, depois daquele dia, eu peguei a aliança, porque eu também poderia não ter pego. E naquele dia eu fiquei muito mal, eu falei: pronto, acabou. Acabou. E naquele momento eu poderia ter ali, como diz, né? O que a Bíblia diz? Repete assim comigo: foge da aparência do mal. E naquele momento não era o momento de falar com ela. Está conseguindo entender? Não era o momento. A Bíblia: foge da aparência do mal. Então sai. Sai de perto. Deixa. Aquilo passou. A gente conversou, se acertou. Eu vou fazer 19 anos de casado. Agora, em maio, eu já faço 19 anos de casado. E você vê que tantas situações aconteceram no meio do caminho, e que isso traz uma lição muito grande. Ou você governa, ou você é governado. Mas vamos lá. Por mais que uma pessoa diga assim: não, eu não me importo com isso. Eu não me importo com isso. É como aquelas pessoas que dizem assim: não, qualquer coisa serve. Já viu falar isso? Ah, não, qualquer coisa serve. Dá qualquer coisa para ela, para ver se ela vai gostar. Ela não vai querer qualquer coisa. É a mesma coisa eu chegar aqui para você e colocar aqui para você um objeto ou algo de valor, e colocar algo aqui que eu comprei lá na 25 de março, que vai durar alguns dias, e algo aqui que tem relevância, que tem expressão, que tem qualidade, que tem todo um cuidado, e falar assim para você: escolhe. Qual que você vai escolher? O da 25? Hã? Gente, eu não estou depreciando a 25 não, eu também vou lá, viu? Não tem nada a ver, tem coisas assim, eu estou dando um exemplo, consegue entender? Um exemplo. Você vai no melhor, não vai? Mas aí eu falo assim para você: perfeito, você escolheu, então, esse aqui custa R$10. Esse aqui custa R$2.000. Tem um preço. E esse preço, ele associa a mim e a você. Repete assim comigo: decisões corajosas. Para você governar, você tem que ser corajoso. Sabia? Você tem que ser corajoso. Para você defender o teu território, você tem que ser corajoso.
A Bíblia diz que se o homem forte, tem um homem mais forte que ele, que se ele não se manter, ele vai ser tomado e ele vai perder aquela autoridade. Ele vai perder aquele poder, aquela autoridade que ele tem. Você já viu aquela expressão que 2 galos não pode se deixar no mesmo galinheiro? Já viu aquela expressão? Porque um conflita com o outro. Leões, ficam 2 ali, não tem um que defender o território? É da mesma forma, governo. Ou você governa os seus sentimentos, as suas emoções, ou você se governa e mostra para você que não é o que você quer, mas sim o que você precisa. Você vai ser governado por todas as situações, e não adianta você dizer, não, mas nisso aqui eu sou assim, nisso aqui não tem isso. Ou você governa em tudo, ou você não governa em nada. Não tem como. É como uma pessoa dizer assim, não, aqui em casa eu sou assim, não, lá eu sou assim, espera um pouquinho, ou você é ou você não é, uma hora ou outra você não vai conseguir esconder tudo aquilo, você vai externar, aquilo vai sair, e o tempo passa, e os resultados vêm. E quais são os resultados? De vitória? De derrota? Alegria? Ou frustração? Você vê que é uma área tão interessante e que muitos se decepcionam e muitos se realizam. Você quer ver aqui a coisa interessante, né? Quando você tem alguém próximo, um amigo, e você é solteiro ou solteira, e aquele amigo ou aquela amiga encontrou alguém, como que muitas vezes as pessoas ficam? E aí? Não é assim? Você vai assim, e eu? Não é? Espera um pouquinho, mas... Aí você fala assim, Deus, aí você lembra daquela passagem, Senhor, 10.000 do meu lado, 10.000 à minha direita. Senhor, essa eu quero que o Senhor acerte e eu. Me acerta, Senhor, eu não quero 1.000 do meu lado, 10.000 à minha direita, não, Senhor, eu quero que o Senhor me acerta, Deus. Eu quero o propósito da minha vida, eu quero essa pessoa que o Senhor tem para mim, Senhor, eu não quero ver aqui, e aqui não, Senhor, não, eu quero que o Senhor me acerte. Naquele momento, se a pessoa não é bem resolvida, e sabe o que Deus tem com ela começa a se precipitar. É ou não é? Ela começa a olhar além do que ela já estava, ela começa a buscar alternativas. Não, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não sei, nossa, mas, né? Não sei, talvez, mulher, né? Talvez precise arrumar o cabelo, talvez precise fazer alguma outra coisa, né? Os homens, não, talvez eu preciso perder a barriga, talvez eu preciso ficar mais forte. Ele é conduzido por aquilo, e não pelo propósito. Você consegue entender? Ele é conduzido e não pelo propósito. E você vê que isso, você pode abrir o leque para todas as áreas. Quando alguém conquista um carro, conquista uma casa, ou alcança uma vitória, isso tudo está associado. Se você não entender que você precisa se governar, você está mandando uma mensagem e dizendo que você não se governa. E você não se governa. O pior caso, e o típico caso de pessoa que não se governa, é aquela pessoa que talvez você já ouviu falar muito. Cuidado, que o fulano é quietinho, mas quando ele... Já ouviu isso já ou não? Ele é quietinho, não mexe com ele, mas quando ele... não tem quem segura. É aquela famosa expressão, eu pago para não entrar em uma briga, mas quando eu entro, eu não saio. Não se governa. Pessoa que vive sendo conduzida assim. Você vê que, você já deve ter assistido o desenho, que tem um anjinho aqui, já viu isso? Já não? E do outro lado, um diabinho, já viu? E aí o anjinho diz, não, você é uma pessoa boa,
Você não pode fazer isso. E aí o diabinho diz, não, você tem que curtir, você tem que aproveitar, essa é a sua oportunidade, talvez você não terá outra oportunidade como essa. Aí vem aquele ditado, a ocasião fez o ladrão, não é? Não é, aquilo já estava dentro, consegue entender? Aquilo era aquela pessoa. E quando se fala, governe sobre os seus inimigos, você tem que colocar um espelho na sua frente e olhar assim, ô cidadão, o negócio é o seguinte, isso é assim, 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 a partir de agora isso não vai ser mais assim. O meu posicionamento é outro a partir de agora. Eu posso sim ter errado nisso, naquilo outro, ter me precipitado, ter me envolvido com isso, com aquilo, ter errado horrores. Mas agora eu entendi sobre governo, eu tenho meditado na palavra, eu tenho entendido a palavra, e eu sei o peso que ela tem na minha vida, e eu me governo. A partir de agora, eu assumo o controle. Eu assumo o controle. Você vê que uma pessoa que governa, quando ela assume um lugar, ela muda tudo naquilo. É ou não é? Ela não muda, porque ela entende que a gestão anterior a ela, o que ela estava fazendo, talvez ela não concorde, ela entende, foge da visão do que ela entende, acredita que é bom, e ela vai lá e muda, ela se posiciona, ela faz coisas, e aquilo vem de uma forma, isso de todas as maneiras, ela muda para beneficiar ou ela mesma, ou ela muda para prejudicar ela mesma, mas que ela muda, isso se chama governo. E quando algo vem, uma direção vem, para mim, para você, para nós, para aquele que crê, ela tem um propósito. Causar em mim e em você mudança. Mudança. E quanto tempo, talvez, você já disse assim, eu acho que não, acho que você nunca disse isso, eu faço o que for preciso para chegar nesse lugar. Para conquistar. Não, eu vou fazer o que for preciso. A primeira curva ele fala, nossa, está muito pesado. Está muito difícil. Está muito complicado. E o que é inerente à carne? A fazer o que beneficia a ela. Fazer o que beneficia. Fazer ali aquilo que é conveniente a ela. Aquilo que facilita, aquilo que não vai pesar. Aquilo que não vai sacrificar, aquilo que não vai contrariar. E o que a palavra nos ensina? A contrariar quem? A nossa carne. Contrariar quem? A nós mesmos. Porque muitos de nós aprendemos errado. Quantos aqui aprendeu que se você não tinha que colocar muita confiança em algo, porque se você colocasse muita confiança, se aquilo não acontecesse, pelo menos você não se decepcionaria. Quantos aqui não aprenderam assim? Não vai com tudo, vai devagar, calma, porque se não der certo, você não se decepciona, não é? E aquilo, de uma certa forma, quando recebemos, entendíamos como algo tão seguro. Olha, é prudente, não é? É prudente. E o que a Bíblia nos ensina? Você crê? Então pula. Você crê? Então se lança. Você crê? Então vai, que eu sou contigo. O que o Senhor perguntou a Ezequiel? Nós ouvimos isso esses dias. Poderão viver esses ossos? Senhor, tu que sabes. O Senhor que sabe. Sim, então profetiza. Posso profetizar? Opa, vamos embora. Profetizou. O que aconteceu? Resultado. Não teve assim, olha, calma, vai devagar, porque se não acontecer, pelo menos você não se decepciona. Nós poderíamos citar o exemplo de Elias. Quando ele chegou no Monte Carmelo, aonde ele foi desafiado pelos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, ele começou a desafiar aqueles homens. Era loucura, era insano a atitude dele, imatura aos olhos dos incrédulos. Eles poderiam dizer, rapaz, você está insultando eles.
Eles não estão tendo resultado. Se eles não tiverem resultado e você também não tiver, pronto, você vai morrer. Mas a confiança dele era tão grande, a certeza dele era tão grande, que ele se lançou com tudo, ao ponto que quando eles acabaram, os profetas de Baal acabaram ali o seu ritual, ele reparou o altar e fez uma vala em volta e jogou água naquele sacrifício para dificultar ainda mais. E ele orou a Deus. Ele fez o que tinha que ser feito e não aquilo que ele entendia, aquilo que ele queria, mas aquilo que ele acreditava. E o que aconteceu? Deus se manifestou com fogo consumidor. Em outra ocasião, o mesmo Elias, no cume de um monte, o rei mandou prendê-lo e iria matá-lo, e ele estava no cume do monte, veio um capitão e 50 soldados e disse assim: olha, desce, porque nós vamos prendê-lo. Ele disse: se eu sou o homem de Deus, que caia fogo dos céus, consuma você e os 50. O que aconteceu? Isso quer dizer o quê? Medo? Covardia? Coragem? Ousadia? Naquele momento ele poderia dizer assim: e se não acontecer? Não é? Não é aquele aprendizado lá? E se não acontecer? Não tem se. Na fé não tem se. Não cabe essa palavra. Não cabe. Na fé você crê. Você se lança. Você se compromete. Você se envolve, você se doa a Deus. E você dá condições a Ele de agir na sua vida. A Bíblia diz aqui, em Mateus capítulo 12, versículo 34, na versão King James: pois a boca fala do que está cheio, o quê? A boca fala do que está cheio o coração. Quando você ouve uma pessoa por 5 minutos, é o suficiente para você saber o que tem dentro dela. É ou não é? É o suficiente. Você vê que isso é tão interessante que isso é aplicado até no marketing, sabia disso? Lá no canal do YouTube, não tem aqueles videozinhos que você é obrigado a assistir os 5 segundos? Tem ou não tem? Você sabia que no marketing, eles têm essa teoria que se você ver 5 segundos e eles conseguirem te convencer, você vai ver o resto? Já não teve vídeo que eles começaram mostrando lá e você não tinha nem interesse, aquilo te despertou interesse, você viu o comercial inteiro? Teve ou não teve? Você falou, ainda no final, né, aparece um botão azul, se você crê, se você quer, te encontro do outro lado, não é assim? Clica no botão e nos encontramos do outro lado. Aí lá vai você e abre uma outra página. Que bom que você está aqui. Você vê que a confiança para algumas coisas, ela é muito intensa. Para outras, ela é muito covarde. E quando você aprende a palavra, a primeira coisa que a palavra nos ensina a romper, repete comigo, é com a covardia. Quantos aqui, a minha esposa era assim, por muito tempo, se ela ia numa loja para comprar um sapato, e aquele sapato não era o que ela gostava, só porque a pessoa falou, ela não tinha coragem de falar, não, eu não quero, ela levava. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas usam a seguinte expressão: eu não vou falar em casamento, em relacionamento, eu estou dizendo. Eu não vou falar porque eu não sei falar, eu tenho medo de te machucar. Já ouviu isso já? Eu tenho medo de te machucar. Na realidade, aquela pessoa está dizendo assim: eu sou covarde, eu não tenho coragem para falar para você. Eu sou covarde. Porque o que tem que ser falado, tem que ser falado. E é tão interessante que quando você não fala, naquele momento alguém vai falar. E se alguém fala, você que estava ali,
você é visto ainda mais como uma pessoa desprezível. Por que você não me falou? Por que você não me falou? Você sabia? Você foi covarde. Você foi omisso. E a primeira coisa que a palavra vem causar em mim e em você é esse rompimento da covardia. Muitos são covardes. Muitos não acreditam. Tem muita gente que não está aonde quer, porque ela quer estar naquele lugar. Porque aquele lugar é um lugar de conforto. Aquele lugar é um lugar que ela está ali acostumada, ela não quer romper com aquilo. Ela não quer romper com aquele comodismo, com aquela fé medíocre. E tudo isso, assim como está escrito, está dentro dela. E ela tem profetizado, ela tem declarado aquilo que está dentro dela. Por que muitas pessoas ainda não fizeram o painel dos sonhos? Sabe por quê? Repete comigo assim, porque não acredita. Muitos não fizeram porque não acredita, porque não crê, porque isso é bíblico. A Bíblia ensina e fala para nós declararmos, para nós apresentarmos a Deus as nossas firmes razões. O Senhor não disse lá a Jacó, naquele momento, para ele desenhar lá, quando os rebanhos estavam bebendo água, ele não fez lá os malhados, os listrados, não fez lá e não trouxe a existência. Declarar, visualizar, trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse pela fé, e tem faltado isso em muitas pessoas. Aí a pergunta é: estão cheias do quê? Quem está governando? Quem está governando? Quem tem que governar a sua vida? Primeiramente é Deus. Primeiramente é Deus. E segundo, você tem que ter o controle. E você tem que ter ali, você tem que entender que você tem o poder de decisão. Como tem muitas mulheres que são omissas. A Bíblia ensina e diz que a mulher tem que ser fiel ao seu marido no Senhor. Não, mas é porque o meu marido quer que eu vá com ele no carnaval, na boate ou em tal lugar, porque eu tenho que acompanhar o meu marido. A Bíblia diz fiel no quem? No Senhor. Espera um pouquinho, está errado isso aqui. Não, eu não vou falar porque eu não sei o que ele vai falar. Covarde. E quando uma pessoa é covarde em algo, ela só é em algo. Aquilo abre um leque violento e existe uma cegueira muito grande que não deixa muitas pessoas verem isso. E elas acham, não, é só aqui. É só aqui. Quando alguém diz assim para mim, nossa, é porque nessa área eu ajo assim, acabou, ela abriu um leque para mim, eu já vou começar a perguntar tudo para ela, porque ela já abriu precedente para mim. Ela já abriu precedente para mim. Se ela é naquela área, você vai encontrar vários outros focos em outras áreas, em outros pontos. E ali está o ponto de governo. Ela entregou a entrada dos portões, das entradas principais, dos portais, ela entregou, está lá. Você vê que a Bíblia menciona sobre a passagem de Neemias, que por mais de 120 anos aquele povo estava sendo governado pelos inimigos. Eles tinham apenas o espaço, que era deles, ali, mas tinha buraco em tudo quanto é lugar, e todas as vezes que eles lutavam para tomar uma decisão, para romper aquilo, o inimigo vinha com muita força, e eles não conseguiam resolver aquele problema. Ou seja, foram governados. Quando chegou alguém que entendeu que verdadeiramente se trata governo, o que ele fez? Ele analisou tudo, e quais foram as primeiras decisões dele? Rompeu internamente com aquelas pessoas, corrigiu internamente aquele povo, fez com que eles acreditassem neles mesmos, em Deus, e depois ele foi fechando buraco por buraco, brecha por brecha, foi reparando os muros, e dando condições, para que a bênção de Deus pudesse alcançar aquele lugar. E quantos estão assim? Vários focos,
vários pontos, não é apenas em uma área, não é apenas em um ponto, mas sim em várias áreas, em vários pontos. Tem gente que diz, não, mas a minha vida profissional, ela está assim, a minha vida sentimental, ela está assim, não, a minha vida espiritual, ela está assim. Está totalmente desalinhado, desajustado. Uma coisa que não tem fluído, que não tem trazido a ela a paz e a prosperidade que a Bíblia tem para ela. Porque existem muitos pontos, muitos focos que ela ainda não viu. Que ela ainda não viu. Você vê? Quem aqui já, na pressa, na correria, em uma ocasião, não viu a chave que estava em cima da mesa e procurou em tudo, revirou em tudo, ai meu Deus, onde eu deixei, revirou tudo, naquele desespero não achou. E depois que calmou, sentou, respirou, fez que nem Agar, lembra de Agar, daquela passagem? Respirou, viu a fonte. Quando sentou, não acredito que estava aqui o tempo todo. Já aconteceu com alguém? Você falar assim, eu não acredito, isso aqui é impossível. Alguém colocou essa chave aqui, não é? Alguém colocou isso aqui. Eu estou dizendo um exemplo de uma chave, mas você pode abrir o leque para qualquer outra coisa. Não, está aqui. Está aqui. Isso acontece muito com homens, né? Não é com maridos? Com maridos eu estou dizendo. Não homens em geral, mas maridos, homens casados. Né? Ele abre a geladeira, pergunta para a esposa, onde está a manteiga, amor? Está aí na geladeira. Falou, não está aqui não. Está sim, eu deixei aí. Falou, não está não, está aqui. Ela fala, eu vou aí, hein? Não é assim? Ela vai lá, faz assim, ó. Aqui. Os homens estão rindo porque sabem que eu estou falando que é verdade. Eu vou lá. Ui. Não é assim? Amor, aonde está a minha bermuda? Ela diz assim, educadamente, no lugar onde sempre fica. Não está. Eu procurei, já revirei tudo, não acho. Ela vem e fala, dá licença. É isso aqui? É isso aqui mesmo. Tem muita coisa na vida de muita gente assim. Ela não está vendo. E sabe por que ela não está vendo? Porque ela não tem feito o que é preciso para ver. E você precisa fazer o que é preciso, porque tem coisas que as pessoas vão falar para você, mas tem coisas que Deus quer que você veja. Porque você vê que a gente chega na igreja, tem muitas pessoas que ajudam a gente, é ou não é? Te ajuda, te orienta, te apoia, tem uma dúvida. Eu não estou dizendo que é errado você procurar um auxílio de um bispo, de um pastor, de alguém que você confia, que você tem ali uma afinidade, uma oração, uma orientação. Não é errado. Você recebeu aquela ajuda. Mas chega um determinado tempo que Deus diz assim, vamos cortar o cordão umbilical? Você já cresceu o suficiente para você conseguir tomar decisões com base na mesma direção que Ele recebe. Porque Ele também recebe direção. Ele também toma decisões. E você também recebeu. E agora você está no mesmo lugar. Agora você tem condições de tomar decisões sozinho. Você tem condições de ver. Você não precisa de alguém para ver algumas coisas na sua vida. Você precisa dar lugar à palavra para que você possa ver. Porque tem pessoas que não querem ver. Tem pessoas que fazem vista grossa para a sua própria vida. E quem é o maior prejudicado? Ela. Não, é porque não é assim. Eu penso, tá bom, fica no seu penso. Tem gente que está no seu penso 10 anos, 20, 30, e não vive o resultado que espera. Se ela tivesse dado lugar à palavra, rompendo com o que precisa ser rompido, ela não estaria vivendo o que está vivendo. A Bíblia diz aqui, aqui em 1 Coríntios 4, versículo 20, diz assim, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aqui em Salmo 116,
versículo 10. Cri, repete comigo, por isso, falei. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Está esperando que você, tomemos atitudes. Atitude. É tão interessante que foi feita uma pesquisa, a bispa falou isso na época da Celso Garcia, dos mais antigos, não sei, talvez lembre, que colocaram 10 pessoas em salas diferentes, e cada uma daquelas pessoas receberam as mesmas instruções, as mesmas orientações. E elas estavam sendo observadas. Observadas. E aquilo ia proporcionar a elas um resultado. E o resultado que elas iriam atingir, o benefício, a vitória, a conquista, o prêmio que elas iam alcançar, era muito grande. E de início, foi colocado para elas o prêmio. E naquele momento, muitas se motivaram, se empolgaram ali, e falaram assim, eu vou fazer, eu vou. Olha, tem desafios. Tem desafios. Não, eu vou. 2 das 10 decidiram fazer e fizeram. E foram recompensadas por aquilo que fizeram. 8 não fizeram. 8 não fizeram. Isso é bíblico. A Bíblia não fala que Gideão convocou 32 mil homens? O que aconteceu com os 22 mil, quando ele disse assim, tem covarde aí? Tem medroso aí? Tem covarde, tem medroso? Quantos saíram? 22 mil. Está pronto. Nós vamos enfrentar um exército que a Bíblia diz que é como gafanhotos, que não se pode contar. 32 mil já era pouco. 22 mil voltou, pronto. E o Senhor disse ainda, tem muito, Gideão. 10 mil ainda é muito. Leve eles ao riacho e façam-os beber água. E o Senhor tirou mais 9.700. Restou apenas 300 homens. E com aqueles 300 homens, Deus deu a vitória àquele povo. Isso tem que mexer com você. Isso tem que mexer com você. Independente que você venha ouvindo, que você talvez está vendo da política, do governo e de toda essa palhaçada que está acontecendo aí fora, você tem que se apoiar na palavra. Na palavra. Essa anarquia que é aí fora é a palavra. Eu creio, por isso eu declaro. Eu creio, por isso eu olho para o meu painel dos sonhos e eu sei que o Senhor vai me honrar nisso, tudo que eu projetei, o Senhor vai me honrar. Eu creio. É bíblico. Às vezes as pessoas esquecem do que está escrito. Aí ela precisa chegar diante de um bispo, de um pastor, para dizer assim para você, espera um pouquinho, eu vou te... Não, bispo, eu tenho alguma coisa para falar? Tenho, vou te ler. Não, bispo, eu tenho uma Bíblia lá em casa, então eu vou te mostrar o que está escrito aqui. Às vezes você tem até vergonha, não tem? Você fala assim, meu Deus, que vergonha. Eu perguntei isso. Não é? Não tem aquele dia que você fala assim, que você está meio desanimado pela manhã? Tem alguém que acorda assim? Tem algum mortal aqui que às vezes acorda assim? Meio mal? Tem algum mortal aqui? Tem, né? Ah, graças a Deus, achei que era só eu. E aí você fala assim, eu vou ouvir o programa. A bispa fala, falta falar os 11 dígitos do teu CPF, para não dizer o teu nome. Ela falta soletrar todos os números do teu CPF. E ainda se você insistir, duvidar na sua mente, ela ainda é capaz, o Senhor ainda é capaz de falar o teu tipo sanguíneo e de escrever todas as suas digitais e dizendo, levanta daí agora. Aí se você está sozinho, você faz assim, né?
eu vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo. É uma coisa que talvez você não sabia. O programa não é ao vivo. Aí você fala assim, meu Deus, ela gravou já faz 15 dias? Mas, aí você fica assim, mas é gravado? Mas, você já se fez essa pergunta? Não estou entendendo nada, não é? Está falando comigo, isso aqui é para mim. E aí os mais resistentes lutam e relutam. E aí eles saem, vão, faz tudo errado que eles ouviram no programa. Sei do que, vai, faz, não. Aí quando eles entram na igreja, de manhã o tapa foi desse lado, não é? Aí quando ele chega na igreja, o tapa é com o outro lado da mão, assim, ó. A mesma coisa, você fala, meu Deus, é comigo, Senhor. Não é? Ou você toma decisões e se levanta, ou você vai viver tomando bordoadas. Governe. Foi atribuído a você. Foi atribuído a você. Deus deu a nós esse poder, essa autoridade. A Bíblia diz que você pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Repete comigo, nos céus, na terra e no inferno. Qual nome tem poder nesses três mundos? Qual nome tem poder? E ele disse ainda, eu vou para o Pai. Se vocês crerem, farão obras maiores do que as que eu fiz. Meu Deus do céu. Maior? Não, maior, se vocês crerem. Tudo é possível aquele que crê. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Tudo é possível aquele que crê. Você crê? Você acredita? Você confia? Você tem paz? Você espera? Você depende? Você não retrocede? Você não age com imaturidade? Você não se precipita? Você espera em Deus? Você não vai agir que nem Saul, que não esperou os 7 dias, o tempo certo para Samuel retornar. Você vai esperar Deus. Pastor, mas o senhor não está entendendo, pastor. Deixa eu explicar para o senhor, deixa eu explicar. Pastor, eu já tenho 30 anos, eu já tenho 35, 40, 50, eu ainda estou solteiro. Você esperou, você fez o que você tinha que fazer em Deus? Você colocou em Deus? Você esperou? Porque Abraão poderia ter se justificado, não poderia? Não, mas não há nem condições mais. Não, senhor, o senhor falou, eu creio. O senhor falou, eu creio. E tem coisas que acontecem na vida de muita gente, e está ali, na cara, gritando para ela não quer ver. Sabe por que ela não quer ver? Porque ela não crê. Sabe por que ela não crê? Porque ela não busca. Porque ela não leva a sério. Leve Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Você vê que a confiança de muitas pessoas para tantas coisas é tão intensa, que muitos, quando recebem uma receita de remédio, colocam o relógio para despertar, faz o cronômetro para não perder o horário, porque ele acredita que se ele tomar fora do horário, o remédio não vai ter efeito nele. E alguns tomam até antes do horário estabelecido, para não perder o horário. Se eu perguntar aqui, quem já acordou na madrugada para tomar um antibiótico, um remédio que foi receitado de alguma situação, eu tenho certeza que uma maioria. Não, eu não posso, tem que ser 3h15. Não pode. Tem que ser 3h15. 3h20. 4h50 da manhã, porque eu tomei lá, aquele momento que eu estava com dor e deu aquela hora. Deixa eu ver quantas horas é. 1, 2, 3, 4. 4h50 da manhã. Eu não posso quebrar, porque senão não vai ter o efeito. E Deus? E a palavra? Muitos não têm se alimentado, não têm dado a devida atenção àquilo que é importante. E quando você não dá a devida atenção àquilo que é importante, o que você despreza, você perde.
Os mais antigos aqui, quem lembra daquele programa? Tem alguns aqui que vai ter até receio de responder, né? Porque esse é antigo. Eu era criança, da Porta da Esperança. Lembra? A Porta da Esperança, não é? E atrás da porta, só nós que estávamos aqui assistindo sabia o que tinha atrás da porta. E ali aquela torcida, não escolha a porta 2, não, a porta 2. Aí a pessoa ia, não, né? Não era assim? Porta 3, não. Aí fazia assim, né? Os mais sistemáticos, né? Relava na fechadura e fazia assim, ó. Se eu sentia as vibrações, não é? Não. É essa. Eu estou sentindo, é essa. E você que estava do outro lado, não, é a 3. É a 3, não, sai daí. A confiança em coisas perecíveis não te dá garantia de que você vai viver o resultado. Agora vamos lá. Aonde a Bíblia fala que Deus errou? Que Deus falhou? Até no momento que Deus não deu aquilo que você queria, Deus estava certo. Era ou não era? Você queria tanto algo. Eu dei um exemplo esses dias aqui. Eu dei o exemplo de um garoto que a mãe, um jovem, a mãe disse, não, você não vai. Ele queria ir para uma festa porque queria, a mãe disse, você não vai. Você não vai. Não, eu vou, porque eu quero ir, porque essa oportunidade, só falta um lugar no carro, eu vou. A mãe dele falou assim, você não vai. Chorou, ficou bravo, ficou bicudo, bateu a porta, fez de tudo. Chorava, que parecia que estava matando 2 quilômetros. Falou assim, nossa, isso aí não morreu ainda, porque está apanhando que nem um condenado. E chorava, os vizinhos vieram na porta, está acontecendo alguma coisa, dona fulana? Não, é porque ele quer ir em tal lugar. Beleza, os meninos foram, aconteceu, capotou o carro, todo mundo morreu. Morreram os 4. Eles foram numa viagem para Minas, pegou uma serra, eu não conheço, e numa curva desviou, entrou debaixo de um caminhão, o caminhão caiu numa ribanceira, morreram todos, não sobrou nada. E depois, com o rabinho entre as pernas, e dizer assim, mamãe, obrigado. Quantas vezes Deus fez isso com você? Você queria tanto algo, e naquele momento você não entendeu. Por isso que tem sido instruído, tanto todos os dias, leia a Bíblia, tenha relacionamento com Deus, desenvolva a sua vida em Deus, você vai entender o que Deus tem para você. Tem coisas que Deus não tem com você, tem coisas que é livramento, é laço. Quantas? Na época da Celso Garcia, eu lembro de um caso que o próprio bispo Anderson atendeu, de uma senhora, que a gente nem sabe mais depois o paradeiro dela, o que aconteceu, mas uma senhora que tinha conhecido um homem na Turquia, pela internet, na época ainda era MSN, lembra disso? Na época do MSN? Hoje eu só estou falando de coisas antigas, daqui a pouco eu estou revelando a minha idade, né? Da época do MSN, conheceu, alimentou, não é bênção para você, beleza, moral da história, o cara veio para o Brasil, veio buscar, e vai daqui, vai dali, ela foi para a Turquia. Depois veio a família na igreja, desesperada, porque ela estava sendo espancada, e a família tinha recebido fotos, ela toda ferida, toda machucada, ela era uma senhora loira, e branco, pessoa mais clara, você sabe, bateu, está roxo. Toda roxa, toda machucada, era assim. E vieram na igreja pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar. Ajuda, faz o quê? Não tem endereço, não tinha endereço, não sabia onde estava, tinha sido levada para um lugar, para o outro, já estava ali sendo abusada, porque nem relação mais tinha, mas era abuso. O cara tinha outras mulheres, uma vida totalmente bagunçada, mas foi orientado.
Ela não seguiu as emoções? E literalmente, eu depois daquela época nem sei mais o paradeiro dela. Nem sei mais o paradeiro dela. E é uma coisa que você tem que pensar. E quando você busca a palavra, quando você se envolve com Deus, quando você dá lugar para a coisa certa, o Espírito Santo te direciona, não deixa você entrar. Quantas situações você, talvez ali, você já deve ter vivido essa experiência, foi viver algo ali, você diz assim, Senhor, conduza. Se for da tua vontade, vai dar certo, vai fluir, vai caminhar, aquilo vai prosperar, as coisas vão fluir de uma forma tão natural, e vai tudo caminhar, tudo vai fluir. Quando você crê em Deus, você depende da palavra, você não quebra princípios, você respeita, e Deus te livra, Deus te dá livramentos, Deus te abençoa, Deus te honra. Mas quando você não está nem aí para os sinais, para tudo aquilo que Deus está dizendo, você se decepciona. Você se decepciona. E aí é a hora que muitos sentem a falta daquilo que foi orientado o tempo todo. O que foi orientado? O que é orientado o tempo todo? Vamos ler de novo, Josué 1:8? Vamos? Só para finalizar. Josué 1:8. Não cessem de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém? Pega o seu impresso, por gentileza, coloque-se em pé, em nome de Jesus, com as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados. Eu quero que você peça ao Espírito Santo, eu quero que você peça a Deus agora, que Ele derrame sobre a sua vida, e que você seja tomado por esse poder, por essa autoridade, e que você entenda a importância desse comprometimento, desse envolvimento com a palavra. Você pode receber de pessoas dicas, sugestões, você pode até receber consultoria, mas Deus fala com você. Deus fala com você. Deus te mostra. Ele mostra para você o tempo todo. E eu quero que você esteja aberto para isso. E eu quero que você seja sincero com você mesmo, Senhor, se eu fui cego, fui egoísta, e não consegui ver, não consegui entender, não consegui discernir, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero me precipitar. Eu não quero me precipitar, eu não vou me precipitar, Senhor. Me ajuda. Senhor, eu estou aqui, o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor sabia que eu precisava, porque o Senhor sabe que as minhas atitudes, que a minha conduta, que a minha postura, com base a tudo aquilo que eu aprendi, não ia trazer à minha vida a dignidade que o Senhor diz nas Escrituras, de uma vida, e uma vida com abundância. Eu quero uma vida com abundância, Deus. Eu quero uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida honrada. Eu quero viver a realização dos meus sonhos, dos meus projetos. Senhor, o Senhor me trouxe aqui, me estimulou, e eu creio que eu posso viver, eu creio que eu posso viver o melhor, o impossível, o sobrenatural, assim como nós temos ouvido, Senhor, pessoas viverem a realização de sonhos, de projetos. E a expressão que nós ouvimos é que o Senhor fez o Senhor fez além daquilo que foi buscado, daquilo que foi apresentado. Meu Deus, faz de novo na minha vida, diga isso, Senhor, faz de novo na minha vida.
Faz de novo na minha vida, faz de novo na minha vida sentimental, faz de novo, meu Deus, no meu casamento, faz de novo, meu Deus, no meu relacionamento, meu Deus, faz de novo. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio, meu Deus, que por intermédio da minha fé, da minha confiança, da minha entrega, o Senhor pode fazer, o Senhor faz, meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio. Não há nada impossível para o Senhor, nada impossível para o Senhor. Se a minha visão, se a minha mentalidade, meu Deus, estava travada, bloqueada, blindada, Senhor, me ajuda a romper comigo mesmo, porque muitas vezes os nossos inimigos são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, é o nosso eu, é as nossas vontades, é os desequilíbrios, é a falta de caráter, é a falta de integridade, não é externo, é interno. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer as minhas emoções. Eu não quero ser conduzido por elas, eu não quero ser levado por elas, eu quero viver a Tua palavra, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor diz nas Escrituras, que eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É isso que eu quero viver, é isso que eu vou viver, diga isso, é isso que eu vou viver. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu creio, Deus Todo-Poderoso. Eu oro, meu Deus, e peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Tua unção sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui, todas, meu Deus, que entenderam, Senhor, e compreende, meu Pai, de forma revelada, aquilo que o Senhor espera dela, aquilo que o Senhor quer delas, meu Deus, eu peço essa unção, esse poder, essa autoridade, meu Deus, sobre a vida do Teu povo, meu Pai, essa pessoa que entendeu, meu Deus, que ela não pode ser uma pessoa covarde, meu Pai, ela é uma pessoa corajosa, ousada, determinada, comprometida, uma pessoa, meu Deus, que sabe o que quer no Senhor, meu Deus, porque tem meditado a Tua palavra, porque tem entendido a Tua palavra, meu Deus, e eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que esse poder, que essa autoridade tome todas essas pessoas que estão aqui, meu Deus, e que decisões, meu Deus, que decisões sejam tomadas, meu Pai, agora, meu Deus, e que ela saia daqui, Senhor, aberta, meu Deus, para praticar o que o Senhor falou com ela, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, um renovo na mente, eu declaro um renovo, meu Deus, no subconsciente dessas pessoas, eu declaro, meu Deus, um renovo, meu Deus, um renovo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que todo bloqueio, que toda blindagem, meu Pai, que toda cegueira, que estava impedindo ela de ver, de entender, de compreender, meu Deus, caia por terra, em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, que esteja claro, que esteja claro para ela, o que ela tem que fazer, e que se ela, meu Deus, em algum momento, tiver medo, que ela tenha a iniciativa e a atitude, de fazer com medo mesmo, porque coragem é fazer aquilo que nós temos medo de fazer, isso é coragem, e que ela se empodere, desse poder, dessa autoridade, em nome do Senhor Jesus, eu determino, Senhor, em nome de Jesus, essa unção, esse poder sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus, pega o seu impresso, levante aos céus, e eu quero que você, com a autoridade que você recebeu, com essa unção que há sobre a sua vida, com esse poder que você sabe que tem nas suas palavras, nas suas declarações, eu quero que você declare agora sobre os seus projetos,
Eu quero que você declare sobre a sua vida, eu quero que você declare sobre a sua vida espiritual, ministerial, a sua saúde, a sua vida sentimental. Eu quero que você declare, talvez você veio nessa reunião pedindo a Deus uma definição para a sua vida sentimental, a sua vida emocional. Apresenta a Deus agora e coloca diante dele, diga a Deus, eu creio, Senhor, eu creio na manifestação do teu poder, eu creio, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, vai fazer na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha vida sentimental, na minha vida emocional. Eu creio, Senhor, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Isso declare, crie, por isso falei, crie, por isso declarei, crie, por isso falei. Declare sobre a sua vida financeira, sua vida profissional, os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. Declare em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em oração na tua presença, meu Deus, eu concordo, Senhor, com cada oração, meu Deus, com cada declaração, meu Pai, que está sendo feita neste momento. Eu declaro, Senhor, meu Deus, que o Senhor abra portas, meu Deus, que o Senhor crie situações, meu Deus, que o Senhor abra caminhos, meu Deus, para que essa pessoa possa viver, Senhor, tudo que o Senhor tem para ela, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, a mudança na vida espiritual, na vida ministerial, meu Deus, na saúde, meu Deus, na vida sentimental, meu Deus, na vida financeira, na vida profissional. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, mudanças expressivas, grandiosas, meu Deus, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, assim como Ezequiel profetizou, meu Pai, sobre aquele vale, meu Deus, e houve um rebuliço, Senhor. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, que um grande rebuliço, meu Deus, está acontecendo na vida, meu Pai, na área que essa pessoa tem especificado ao Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, eu declaro que o Senhor vá de encontro a cada área, a cada ponto, a cada situação que ela apresenta ao Senhor. E eu declaro vitórias, respostas, definições grandiosas, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Com esse impresso nas suas mãos, eu quero que você repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu creio, por isso eu declaro, e eu sei que 2023 é o melhor ano da minha vida. Até então, todos os meus sonhos, projetos, diga: eu creio, eu já estou vivendo, porque um novo ciclo se iniciou na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém.